Sustentar um golpe de Estado no Brasil seria sustentar um país em ebulição. Isso teria consequências. Isso seria uma nova demanda para os Estados Unidos, um novo problema internacional para os Estados Unidos, que não seria justificável. Uma vez que eles sabem quem é o Lula, eles sabem que tipo de política que o Lula vai fazer, que tipo de política econômica que o Lula vai fazer, quais os compromissos políticos que o Lula tem com a Faria Lima, com suas mediações burguesas. O Lula não é estranho aos Estados Unidos. Então houve um cálculo. A gente precisa tancar o Bolsonaro? Isso é interessante para a gente internacionalmente? Nós não temos outras coisas mais urgentes para cuidar, que demandam mais a nossa atenção? Por que não houve golpe? É lógico que a mídia vai trazer as suas versões. Eu vou aqui utilizar um vídeo que saiu na mídia apenas para ilustrar, tá, como que a mídia está trazendo esse assunto e como que a gente pode fazer este debate do porquê não houve de fato o golpe. Muita gente se pergunta até hoje por que o golpe deu errado, sendo que Bolsonaro, agora a gente vê, se empenhou muito por ele. Um fator é que não houve apoio suficiente das Forças Armadas. E aqui... Aí ela tem razão, não houve apoio suficiente. A gente viu que a Marinha estava fechada, a gente viu que alguns braços do Exército estavam fechados, e o Exército era o grande fiel da balança. Porque o Exército no Brasil, ele é, das três armas, a mais pesada politicamente. Era necessário o apoio do Exército. E ele não veio na sua integralidade e ele não veio com a certeza de que seria suficiente. Tá? Suficiente é a palavra-chave, porque apoio houve, e não só de gente pouco importante. Houve graúdos também, bem graúdos, a investigação deixa claro. Mas não foi o suficiente para Bolsonaro arriscar, para ele não ter medo do dia seguinte. Porque dar golpe é bem menos complicado do que sustentar golpe. Isso ela também tem razão. Uma coisa é dar o golpe, não que seja fácil. Mas se a conjuntura estiver favorável, também não é tão difícil, porque a institucionalidade liberal burguesa, ela não passa de um jogo de aparências. Porque o que sustenta as mediações democrático-burguesas é o jogo político dos interessados em manter a ordem burguesa. E basta que esses não se mantenham interessados nisso para que a fragilidade dessa ordem seja exposta. Tá? Agora, sustentar um golpe é ainda mais difícil, porque toda ruptura institucional ela vai favorecer determinados grupos e vai prejudicar outros. Isso vai bagunçar a luta política, fazendo com que haja muita reação. Para além da reação do plano externo, que também precisa ser medida. Ainda mais num país importante dentro da divisão internacional do trabalho, como área de influência, como o Brasil. Golpe, principalmente num país encrencado e profundamente dividido como é hoje o Brasil. Bolsonaro claramente teve medo do dia seguinte. E a turma all-in do golpe, Braga Neto, Paulo Sérgio, Heleno, os generais, acabou pendurada no pincel. Um outro fator é... Pendurada por causa do Freire Gomes, tá? Por causa do então comandante do Exército que titubeou. Aquela pergunta que a gente sempre precisa fazer na política e na vida. A quem interessa? O golpe interessava a Bolsonaro, claro, a turma dele, mas não a muito mais gente. Prova disso é a velocidade com que a maioria dos políticos aliados, inclusive governadores eleitos no rastro dele, se afastaram disso e olha que ainda nem a... Eu acho que não é por causa de falta de interesse desses grupos. Esses grupos são grupos fisiológicos que se afastaram percebendo que o Lula é mais forte politicamente que o Bolsonaro e que provavelmente o Lula tenha vindo para ficar de novo, que o Bolsonaro tendencialmente deve ir para o ostracismo. Então, os aliados políticos de primeira ordem do Bolsonaro, que são o suprassumo do fisiologismo político, fizeram um cálculo. Alguns ainda estão com ele, achando que nas eleições municipais carregar a insígnia de ser um bolsonarista vai ser vantajoso, isso depende de região, depende dos conchavos políticos específicos. Outros já fizeram o cálculo de que é melhor se afastar, porque Bolsonaro já é um moribundo político, ele deve ser preso, isso vai passar e é melhor buscar uma aproximação com o Lula, que deve se fortalecer nos próximos anos. Se isso é verdade ou não, o tempo dirá, mas o cálculo político foi esse. Não que não houvesse interesse no golpe por parte dos principais, por exemplo,
governadores apoiadores do Bolsonaro. A questão é que não aconteceu o golpe. Se tivesse acontecido, eles não teriam se afastado. Mas não aconteceu o golpe, o Lula ganhou as eleições e daí para frente é cálculo político. O que a gente tem que entender, galera, é por quê? Por que não houve apoio suficiente nas Forças Armadas? Porque, na verdade, é isso que faltou. Faltou apoio suficiente nas Forças Armadas. E por que aconteceu isso, gente? Vocês lembram? No ano passado, nós vamos ter declaração, tá, de embaixador dos Estados Unidos aqui em defesa do sistema eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas, do processo das eleições. Isso foi um recado. E não foi só esse recado, não. Antes ainda, tinha vindo um recado para as nossas Forças Armadas. Os Estados Unidos estavam dizendo, olha, gente, nós não vamos embarcar nisso aí, não. Porque uma coisa era dar golpe nos anos 60, com a Operação Border Sun, com correspondência dos Estados Unidos afirmando que segurariam o rojão. A posição dos Estados Unidos favorável também é um forte influenciador da nossa burguesia. Vamos lembrar que nós não temos uma burguesia nacional. A nossa burguesia, ela é economicamente e, portanto, politicamente dependente dos Estados Unidos. Essa burguesia que tem essa relação é a mesma burguesia que tem a relação umbilical com a nossa mídia de massa hiperconcentrada, são os anunciantes da Globo, que não ficou a favor do golpe, então não havia apoio internacional. Não havendo apoio internacional, nossos militares se dividiram. Alguns tiveram juízo e puxaram o barco. Foi só isso, gente. E por que não houve esse apoio internacional? Porque os Estados Unidos está com suas atenções voltadas para a Ucrânia e para a Palestina. Para Taiwan, para a China, para a Alemanha. Os Estados Unidos têm que lidar com um inimigo muito poderoso, com vários frontes de batalha. E os Estados Unidos sabiam, desde sempre, que o Lula não representa uma ameaça a esses interesses. Que eles podem levar politicamente o Lula sem fazer com que o Brasil entrasse em ebulição. Sustentar um golpe de Estado no Brasil seria sustentar um país em ebulição. Isso teria consequências. Isso seria uma nova demanda para os Estados Unidos, um novo problema internacional para os Estados Unidos, que não seria justificável, uma vez que eles sabem que é o Lula, eles sabem que tipo de política que o Lula vai fazer, que tipo de política econômica que o Lula vai fazer, quais os compromissos políticos que o Lula tem com a Faria Lima, com suas mediações burguesas. O Lula não é estranho aos Estados Unidos. Então houve um cálculo. Peraí, vamos ver aqui. A gente precisa tancar o Bolsonaro? Isso é interessante para a gente internacionalmente? Nós não temos outras coisas mais urgentes para cuidar, que demandam mais a nossa atenção? A burguesia brasileira, afinada com a estadunidense, perde com Lula a ponto de ser necessário esse grau de intervenção? Existe um interesse geopolítico regional de construir um conjunto de ditaduras como foi nos anos 70, nos anos 60 e 70 e até os anos 80? Há necessidade de intervenção em outros estados do Cone Sul? Não há, gente. Bolsonaro estava sozinho nisso. Não adianta o Bolsonaro ficar vendo comunistas em todo lado, vendo o Brasil virar vuvuzela. O jogo político das grandes potências não fica caindo nessa ladainha aí, não. É um cálculo político. O Bolsonaro teve lá, sim, sua oportunidade, cumpriu um papel. Mas pera lá, se você não conseguiu ganhar, nós também vamos de Lulinha mesmo. Lulinha não vai ser um problema para nós. E aí o apoio não veio, gente. O apoio não veio. E isso que nos salvou. É lógico que eu vou aqui criticar muito Lula, vou ficar batendo no Haddad, vou falar da política econômica, vou exigir mais ousadia, é meu papel, eu sou comunista. Então eu tenho esse papel de apontar a contradição.
Mas eu prefiro fazer isso num governo Lula. Porque um segundo mandato Bolsonaro, ainda mais em circunstâncias como as que eles tentaram organizar, podia ser que eu nem pudesse mais estar falando aqui agora. Então a posição de luta, e eu falava isso na época da eleição, para nós ela é muito melhor no governo Lula. Que eu sei que eu vou poder falar, que eu vou poder criticar, que a gente vai poder fazer a política. Num golpe de Bolsonaro, nós seríamos reduzidos à clandestinidade. No nível de organização que a gente está hoje, isso seria um golpe quase que fatal. Eu não diria fatal porque é impossível nos matar, mas nos deixaria num estado de torpor. Nos deixaria em coma. Demoraríamos muito mais tempo para nos reorganizarmos.